Você tem vontade de ler uma trilogia de fantasia que seja num mundo completamente diferente do que estamos acostumados a ver, com um sistema mágico absurdamente único e ainda por cima coroada com 3 prêmios Hugo consecutivos? Então acho que essa trilogia é pra você. Fala pessoal, meu nome é Alexandre Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre a minha trilogia favorita, minha fantasia favorita de 2021, a trilogia da Terra Partida de N.K. Jemisin. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @me acabei de ler. E claro, aquele pedido de sempre, se você quiser fazer qualquer compra no site da Amazon, Americanas ou Submarino, pode ser um micro-ondas ou um smoking, um vestido de gala. Use o link do canal, ele está na descrição do vídeo e receba uma pequena comissão em cima de sua compra, porém você não paga absolutamente nada a mais por isso. Pessoal, a trilogia da Terra Partida é uma trilogia que não é tão recente, mas é uma história que me marcou tanto de forma tão absurda, me tirando de uma ressaca para o gênero literário da fantasia que eu estava há meses. E eu prometi para vocês que quando eu terminasse, eu faria um vídeo específico sobre a trilogia. E é o que estamos fazendo aqui hoje. Vale ressaltar que essa trilogia é uma tricampeã do Prêmio Hugo, o maior prêmio de fantasia e ficção científica do mundo, pelos 3 livros da trilogia em 3 anos seguidos. Algo que nunca aconteceu e acho que muito dificilmente voltará a acontecer. Essa trilogia é composta por A Quinta Estação, o mais famoso, o mais falado, o mais lido por seu primeiro livro, O Portão do Obelisco, o segundo livro da trilogia, e ele é fechado pelos Céus de Pedra. Em A Quinta Estação, somos levados à Quietude, que é uma nação, um país, um império, que foi formado por várias pequenas comunidades, várias pequenos reinos, que hoje se transformaram em cidades, pequenas cidades, conhecidas como comuns. E na Quietude existem 5 estações, por isso o nome do livro é A Quinta Estação. As 5 estações são verão, outono, inverno, primavera e a quinta estação, que é uma estação completamente diferente de todas as outras. E diferente das outras estações, uma quinta estação pode durar 100 dias ou 10.000 anos, depende da quinta estação. As quintas estações, ou apenas estações, como eles chamam em vários momentos dos livros, são eventos geológicos extremos. E essas estações podem ser desencadeadas por terremotos, por vulcões que entram em erupção, por choques em placas tectônicas no meio do oceano e que podem gerar tsunamis e efeitos em bola de neve, digamos assim. Elas já aconteceram e elas vão voltar a acontecer, porque é uma característica do mundo. As placas tectônicas sempre entrando em choque e gerando consequências catastróficas para ele. Os acontecimentos nas estações são tão extremos que é dito que quando ocorre uma estação, o mundo acaba e começa de novo, porque ele é praticamente completamente destruído durante essas estações, pra você ter ideia da catástrofe que é. E é justamente por essas estações já terem ocorrido antes e por saberem que elas voltarão a ocorrer, que essas comuns que eu citei lá no início do vídeo, elas estão preparadas para quando as coisas degringolarem. E aí no meio disso tudo, dessa grande loucura que é viver nesse mundo, que é uma grande bomba relógio, temos os quietos, que são humanos como eu e você, e tem os orogenes. Orogenes são seres humanos, só que eles têm a capacidade de manipular a Terra. Manipulando a Terra, eles conseguem controlar os terremotos, controlar o choque das placas tectônicas. Então, se você pensar bem, esses orogenes são a última barreira antes de uma nova destruição do mundo, antes de uma nova estação. Mas se você pensar por um segundo que esses orogenes são vistos como heróis, salvadores da pátria, salvadores do mundo, você está redondamente errado. Eles, na verdade, são vistos como uma praga, como uma grande ameaça. Então eles meio que são
caçados quando crianças pelas pessoas. Se uma comunidade, se uma comum ou um vilarejo descobre que uma criança tem a orogenia, que é essa capacidade de controlar a terra, as pessoas vão lá e matam, lincham essa criança meio que para proteção, sabe? E aí nisso existe esse grande choque que é: nós precisamos dos orogenes para sobreviver. Nós precisamos deles para que o mundo continue funcionando. Porém, nós queremos matá-los. É basicamente isso. Esse grande preconceito de que esses orogenes são os responsáveis por todas as moléstias do mundo versus precisamos deles para que o mundo não exploda. Os únicos orogenes que não estão em perigo iminente, vamos deixar isso muito claro, tá? Iminente. São aqueles que são treinados por uma organização chamada Fulcro, que é especializada em treinar orogenes. Orogenes treinando orogenes. Só que aqueles que são amadores, digamos assim, que não têm treinamento específico, eles correm perigo o tempo inteiro. Eles podem ser assassinados o tempo inteiro. E é no meio desse mundo louco que acompanhamos Essum, Damaya e Ciente, que são 3 orogenes em 3 épocas diferentes da vida, em 3 lugares diferentes do mundo, vivendo as suas vidas e tentando sobreviver. Cada uma delas 3 tem seu próprio ponto de vista, tem sua própria missão no livro, tem seu próprio arco, e todos os 3 arcos são lindíssimos. Cada um deles vale muito a pena a leitura. E é muito satisfatório ver o que começa e como termina a história de cada uma nos livros, sabe? É muito satisfatório. O livro ele já começa em um grande caos, que é Essum, uma dessas orogenes, descobrindo que o marido dela matou o filho mais novo deles, porque descobriu que a criança era uma orogene. O que acontece? Essum, ela se escondia, ela era uma orogene adulta, completamente formada, que escondia a sua orogenia de toda a comum em que ela vivia. Então, o marido dela não sabia, os amigos dela não sabiam, os líderes da comum não sabiam, apenas quem sabiam eram os seus filhos, que também tinham herdado geneticamente a orogenia. E ela ensinava eles a esconder isso, a controlar essa orogenia para que, num momento qualquer como um susto, eles não destruíssem tudo ao redor. Porque basicamente funciona assim. Por isso que muitas crianças são mortas. Porque elas se tornam armas completamente descontroladas e que qualquer susto, qualquer topada na rua pode levar a um evento em que destrói completamente uma comum. E além disso tudo, o pai que matou o filho, o marido de Essum, pega a filha dela mais velha, que também é uma orogene, e foge com ela. Então, o que acontece aqui? Essum vai querer se vingar e vai querer salvar a filha dela, que foi levada pelo homem assassino que matou o próprio filho. Ou seja, essa menina, essa criança está completamente exposta a um homem louco. E esse preconceito, ele é tão enraizado na cabeça das pessoas que quando elas matam alguém, elas têm certeza de que elas estão fazendo algo certo. Eu inclusive acho que toda a mensagem do livro é socada de críticas sociais poderosíssimas e muito bem colocadas e muito bem trabalhadas, que se você alocar as situações em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, eles encaixam muito bem. E voltando à história, no meio dessa loucura toda de o filho ser assassinado, o assassino e marido fugir com a sua filha, você quer se vingar, você quer buscar a sua filha de volta, está ocorrendo uma quinta estação. Por isso que o nome do livro é A Quinta Estação. Porque no meio disso tudo, a quinta estação está ocorrendo. Nós começamos o livro com a quinta estação ocorrendo, com a quinta estação começando. E é dito que será a maior quinta estação de toda a história, que o mundo de fato vai acabar. Então acompanhamos a história de Ciente, acompanhamos a história de Damaya, que eu não quero dar muito spoiler da história delas duas, e acompanhamos a história de Essum. Eu trouxe a de Essum porque ela está na sinopse do livro, então eu achei melhor trazer só a dela. E é dito que tudo muda numa estação.
Os animais se comportam de forma diferente, os insetos, as pessoas, as próprias comuns, como organismos vivos, se comportam de forma diferente durante as estações. É um universo com uma construção de mundo absurda. Uma construção de mundo riquíssima, única. Eu nunca li nada parecido. Culturas locais, sabe? Das pequenas comuns individuais, com línguas individuais, com políticas individuais e essas mesmas características em escala gigantesca, a escala de uma nação inteira. Profissões mais requisitadas durante uma estação. O saber das pedras, que é meio que um código de conduta de como se comportar como uma comum e como um elemento individual durante uma estação para que a raça humana continue sobrevivendo, continue perseverando. Cores de pele, cabelos, estéticas completamente diferentes, mistos, plurais, com protagonistas negras, poderosas, fortes, presentes e carismáticas. Eu já falei aqui 1 bilhão de vezes. Se você me entregar um livro que fuja do padrão eurocentrista da fantasia, você já vai me ter de coração aberto. Quando essa fantasia é escrita da forma como a Quinta Estação, o Portão do Obelisco e o Céu de Pedra são escritos, a coisa vai para outro nível e eu fico completamente entregue. É um mundo com personagens carismáticos, tridimensionais, profundos, com histórias particulares, motivações próprias e reais, que você se identifica e você se coloca no lugar e você torce por aquela pessoa. Você deseja que ela se vingue, que ela faça o que ela tem que fazer. É um mundo muito mais complexo do que estamos acostumados a ver, com a narrativa que meio que acompanha isso. Então, principalmente, sei lá, nas 40 primeiras páginas, você precisa de muita atenção. Porque se você perde uma coisinha, se você entra na leitura dinâmica, você se perde completamente, porque você é jogado nesse mundo que é completamente diferente do nosso. Sem muitos avisos, sem muita exposição, você aprende com o passar do livro. É uma fantasia adulta e complexa, e quando você joga ela, e esse mundo, e essas pessoas complexas no universo da fantasia que nós temos hoje, ela se torna ainda mais ímpar. A disparidade dela para as outras é ainda mais evidente. Não digo que as outras são ruins, eu amo o gênero como ele é e como ele é vendido hoje em dia. É só olhar atrás de mim e pelo resto da minha estante. Mas é inegável a disparidade que este livro, essa trilogia, tem para o que a gente vê hoje em dia. E se a complexidade e a riqueza desse texto é um ponto positivo, ela acaba sendo uma faca de dois gumes. Sendo muito sincero com vocês, em alguns momentos, a N.K. Jemisin transforma a escrita dela, o texto do livro, em algo muito difícil, em algo complexo. A Quinta Estação, o iniciozinho, o Portão do Obelisco em alguns pontos. O terceiro livro, O Céu de Pedra, eu tirei meia estrela dele justamente porque ele já era muito mais complexo do que os outros dois. Então é algo que assim, você tem que pegar para ler com calma, tranquilidade e atenção. Mas eu te garanto, apesar do que eu estou te falando sobre esse ponto específico, a sua atenção será recompensada mais do que se você tivesse lido outros 5 livros no período que você estava lendo um desses. E não é algo que demora muito, tá, gente? De você entender, porque você empaca em algum momento, só que 5 páginas depois você entende o que aconteceu. E aí você fica louco, porque sua cabeça explode com toda aquela informação que chegou e você não foi avisado, e por isso às vezes dá uma embaralhada, mas que vem para somar num tanto. A história ela nunca fica repetitiva, sabe? Porque os personagens estão sempre aprendendo e você está aprendendo junto com eles. Sem exposição. Eu já falei muito sobre diálogo expositivo aqui, como o excesso deles no texto acaba me incomodando. Aqui praticamente não existe diálogo expositivo. Você aprende junto com o personagem. E aprende na prática. E por isso que às vezes ele fica difícil. Mas as várias pequenas explosões mentais que você tem, quando você chega no ponto que a autora quer te levar,
vale cada linha. Sabe o que eu tô querendo dizer? Não é apenas a gente que tem dificuldade. Os próprios personagens estão o tempo inteiro descobrindo e sofrendo as consequências da sua própria estupidez. O que é fantástico, as coisas não vêm de graça. O próprio sistema mágico, e isso você só percebe a perfeição dele no segundo livro, é incrível. Ele é super bem balanceado. E quando você pensa que a autora vai jogar um Deus Ex Machina ali, um grande poderoso que vai fazer absolutamente tudo que quiser porque é o poderosão, ela vem e ri na sua cara. Porque é um sistema muito bem balanceado e não existe sopa grátis, não existe janta grátis. Simples. Eu acho que qualquer sistema mágico deveria ser assim. Nenhum sistema mágico deveria haver os Deus Ex Machina. Sempre deveria haver um balanço. Sempre deveria haver um preço pelo que você está ali jogando para fora de você. O mundo que a gente vive não é simplista, sabe? E essa história certamente também não é. E eu acho que por isso ela é tão incrível e ela é tão bem vista aqui e lá fora. O meu favorito é a Quinta Estação, mas o Porto Novelisco não fica muito atrás. Ele tem, eu até diria que mais ação do que a Quinta Estação. Ele tem uma sequência final surreal. Eu acho que o Céu de Pedra fica um pouco abaixo no meu ponto de vista pela sua complexidade e por um protagonismo de ponto de vista de uma outra pessoa que aparece durante os livros, sabe? Eu acho que os capítulos desse personagem específico acabam sendo um pouco mais para baixo, um pouco mais sem graça e em alguns momentos um pouco mais complexo. Os dois primeiros foram 5 estrelas, favoritados, e o último 4,5. Esse meio a menos foi só pela complexidade exagerada, mas necessária para explicar o final da história. Se eu fizer uma média aí, o livro fica com 4,8, digamos assim, mas eu acho que é bem uma fantasia, uma trilogia 5 estrelas, e é um trabalho incrível de diagramação e publicação da Morro Branco, a editora que trouxe para o Brasil. Muito obrigado, Morro Branco, por essa oportunidade de poder ler isso. E é algo que eu indico demais a trilogia. Se você gosta de fantasia, se você gosta de livros mais complexos, eu indico demais, porque vale cada página da leitura, gente. Por hoje é isso, um beijo grande. Tentem ler, se forem ler, comprem no meu link que está aqui embaixo. Se já leram, deixem nos comentários como foi a experiência de vocês. Um beijo grande, tchau, tchau.